Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Resenha Automotor. Essa aqui discutindo um pouco mais do Grande Prêmio da Austrália, a terceira etapa da temporada da Fórmula 1, que teve um abandono do Max Verstappen. Pela primeira vez em 43 corridas, depois de 43 corridas, o Max Verstappen não marca pontos e abriu a possibilidade de um vencedor diferente. Carlos Sainz Jr. venceu essa corrida de forma brilhante e eu vou conversar bastante aqui com o Reginaldo Leme a respeito disso. Lembrando sempre para você, o Resenha Automotor tem o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília. Fala, Regi, tudo bem? Gostou da corrida? Tudo bem, Thiago. Gostei muito da corrida. É o que a gente vinha falando há algum tempo, né? Que a Fórmula 1 esse ano está muito legal, muito equilibrada, do segundo lugar para trás. Né? É verdade. E dessa vez, então, sem o Verstappen, ela foi equilibrada do primeiro para trás. E muito legal. E o Sainz mereceu, inclusive, a votação, não só a nossa lá na Band, uma votação pela internet, né, como o piloto do dia. E acho que também a história de superação dele para esse fim de semana pesa muito, né? Torna essa vitória ainda mais bonita, daquelas que a gente vai lembrar por anos e anos. Sim, sim. Eu não digo que é impossível ele não ter sentido dor, mas no mínimo teve uma proteção, alguma coisa assim que, vamos dizer, que incomoda o piloto e tal. Sim. Eu não digo que é impossível ele ter sentido dor, até brincando, eu brinquei com algumas pessoas dizendo o seguinte: tudo bem, ele tem 27, né? Eu tinha 19 ou 20, quando eu tive uma crise de apendicite, fui operado, estava em São Carlos fazendo ainda vestibular, quando eu pretendia ser arquiteto. E 4 dias depois que eu saí do hospital, da cirurgia, eu estava jogando basquete. Os meus amigos nem chegavam perto, sempre com medo de me machucar. Então, acho que alguém... 29 ele está confirmando 29? Na internet. Já dá para sentir uma dorzinha. já tem umas dorzinhas aí. Mas é verdade, é uma recuperação impressionante. Tudo bem, é de fato uma cirurgia de emergência, mas uma cirurgia razoavelmente simples, de recuperação rápida, como você mesmo deu o seu próprio testemunho aí. Mas é aquela coisa, né? Você fica com os pontos de incisão aqui ainda cicatrizando, precisa de um curativo, que a gente viu ele usando, inclusive, nas fotos que saíram depois da prova. E o Fórmula 1 tem um cinto de 6 pontas. E, Regi, você já esteve dentro de um carro de Fórmula 1. É para apertar, mas assim, que fica difícil respirar, né? Difícil respirar. Eu me lembro muito bem, quando a gente fez essa demonstração lá, alguns jornalistas que foram convidados, de jornalistas de TV, que foram convidados a guiar um carro de Fórmula 1, lá em Mayencourt, na França, né? Eu me lembro quando o cara me colocou dentro do carro e começou a amarrar o cinto, eu já comecei a me sentir apertado, aí ele veio e apertou um pouquinho mais, aí eu falei para ele, o francês lá, pô, tá muito apertado. Ele falou, não, calma, você vai me agradecer na primeira freada. E o que ele fez depois, antes de a gente sair, deu autorização para sair, ele veio, não me contou nada, ele veio, pegou o cinto assim como se fosse dar uma ajeitada, ele atarrachou mais ainda. Que saímos andando, senão eu ia pular fora do carro. Mas é muito, muito apertado. Com certeza eles devem, no mínimo, ter posto uma proteção muito grande para não incomodar. E a força G, enfim, tem tudo isso. Sim. Ele mesmo reconheceu que foi uma prova fisicamente muito difícil e que acabou, eu acho que com a adrenalina ali, com o corpo quente do atleta, acaba não sentindo tanto quanto sentiria numa situação normal, né? Numa situação corriqueira. Valorizou a vitória, sem dúvida, né? Foi muito bacana, né? Um exemplo de superação espetacular. Agora, ele falou no final da corrida em montanha-russa, né? Que foi aquela coisa de, no começo do ano, fica sabendo que o seu contrato não vai ser renovado, que chega o Lewis Hamilton, aí vai lá para o Bahrein, consegue um pódio, depois fica fora da Arábia Saudita e consegue a vitória na Austrália. Você acha que o Sainz é um cara que sabe transformar tudo isso, todas essas eventuais frustrações em motivação
e fazer disso até um momento melhor do que ele vivia o ano passado? Eu acho, Thiago, não sei se é o momento certo ainda da gente falar isso, porque é muito recente, mas foi o que ele demonstrou. E com certeza ele valorizou o passe dele enormemente, né? Enormemente. Hoje ele é um candidato à vaga da Red Bull, a vaga do Pérez, se acontecer. Ele é um candidato, a não ser que o Verstappen vete, né, que acho que ele tem esse poder de veto, como vários outros pilotos tinham, inclusive o Senna, e da própria Mercedes para substituir o Hamilton, né? Fora que ele é um piloto, até onde a gente sabe, ele é um piloto, é o futuro piloto da equipe Audi, né? Quando ela assumir isso em 2026, assumir o que a Sauber é hoje. Então ele, cara, essa vitória. E outra coisa, eu havia até pensado nisso antes, acho que eu cheguei a dizer, vamos dizer, essa demissão, essa prévia, esse aviso prévio, como a gente brinca, iria motivar bastante o Sainz. Mas eu pensei só motivá-lo na briga interna contra o Leclerc. Uhum. Mas motivou mais do que isso, eu acho. Porque, pô, eu já vi corridas boas do Sainz, mas essa foi excepcional. É verdade. Foi o smooth operator em ação, como ele gosta de brincar, de dizer. E, Regi, em cima disso eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira, se você fosse o Carlos Sainz hoje e tivesse a possibilidade de ir para a Red Bull, andar do lado do Max Verstappen, piloto que está ganhando tudo, e numa equipe que a gente sabe que naturalmente trabalha para o Verstappen. Ou você tem a possibilidade de ir para uma Mercedes ao lado do George Russell ali, uma vaga que está em aberto e com uma liderança de equipe ainda em aberto. Qual dessas escolhas você faria? Eu nem estou colocando a Audi aí ainda, porque a Audi eu imagino que é mais longo prazo. Não, Mercedes. Você correr ao lado do Verstappen é aquela coisa, não é receio de um Verstappen, que todo piloto tem direito a ter, mas tem direito de ter. Mas não é só isso, ele tem até condições de andar muito melhor do que o Pérez, ou seja, aí na média igual ao Verstappen, um pouco abaixo, né? um décimo abaixo, coisa assim, um décimo acima, né? No caso do automobilismo, mas é o Verstappen, é um cara que a gente sabe que a equipe trabalha para ele. Na Mercedes, vamos e venhamos, não tem nada a ver com o acidente que aconteceu nessa corrida, mas vamos e venhamos, o Russell não está entregando o que se esperava dele. Você vai dizer assim, bom, mas não tem carro para entregar. Mas não estou dizendo desse ano só, não. Tudo bem, até venceu corrida, foi o único cara que quebrou essas derrotas seguidas da Mercedes, ele ganhou aqui no Brasil. Mas é um cara que você vê em classificação, você vê, não está entregando o que, por exemplo, um Lando Norris entrega. Estou citando o Lando Norris porque são as duas meninas dos olhos da imprensa inglesa, né? E eu acho correr ao lado do Russell, eu acho para o Sainz, eu acho que o mais perigoso é para o Russell, a ameaça é maior para o Russell. Também acho. E a segunda pergunta é algo que eu tenho lido muito na internet recentemente. A Ferrari escolheu o piloto errado para substituir? Deveria ter substituído o Leclerc em vez de o Sainz? Não acho que chega a isso, não. Além do que, tem o histórico do Leclerc com a Ferrari, isso é fundamental. O Leclerc não sai de lá, a não ser que ele queira, a não ser que ele, vou ganhar dinheiro numa equipe pequena mais um ano, tal, que eu acredito que nem faça parte do perfil dele, mas o Leclerc não sai da Ferrari, não sai. Por vontade da Ferrari, ele não sai. Ele é um protegido da Ferrari desde o começo, desde muito antes, né? E o Leclerc é mais piloto que o Sainz, eu acho. Eu comparo o Leclerc em termos de talento, eu comparo ao Verstappen. Até porque eles foram
rivais no kart, nas categorias de acesso. Categorias de acesso nem tanto, porque o Verstappen seguiu um caminho diferente. Fez um ano só, né? Em um ano só, e acabou pulando direto da Fórmula 3 para a Fórmula 1. Mas no kart andavam iguais, e brigavam dentro e fora da pista. Os pais brigavam. Tá? O Jos Verstappen não briga com ninguém, Regi, acho que você está enganado. Não. Então eu acho que o Leclerc tem muito talento. O que prejudica o Leclerc, não dá para dizer que não prejudicaria qualquer pessoa, né? Uma série de derrotas, por exemplo, se fazer 7 pole position e não vencer corrida nenhuma no ano, como foi em 2023, né? Então, qual é a explicação que você tem, né? Tá bom, teve quebra do carro no meio. Desgaste de pneus acentuado, enfim, mas a frustração fica. Enfim, né? Fica. Não, e não precisa ir tão longe. Ele vinha, na verdade, essa série foi quebrada, de 7 primeiras filas consecutivas. Uma delas no Grande Prêmio do Brasil, que o carro teve um problema hidráulico, ele rodou na volta de apresentação. Então, de fato, é algo que mexe com a cabeça do piloto. Né? Ninguém gosta de falar em azar, né? Mas tem pilotos que têm menos sorte do que os outros, tudo bem. E se o próprio piloto se abater com isso, que pode ser o caso do Leclerc, porque você vê que ele é um cara assim, que ele terminou uma corrida ruim para ele baixa a cabeça. Né? Ele não vamos para a próxima, tá? Ele não é muito assim. Esse é um problema. Que a característica dele, você vê a timidez dele, eu acho que tudo vem daí. Então é uma característica que não vai mudar. Só vai mudar no momento em que ele começar a fazer pole e ganhar. É um cara mais emocional, né? Para bem e para mal, isso acaba pesando. Regi, vamos falar agora de um tema polêmico, Fernando Alonso. Fernando Alonso sempre trazendo assuntos aí pra gente. Né? A corrida pode não acontecer nada que ele vai ser assunto. E nessa aconteceu muita coisa, inclusive ele. Se tiver um BO, o Alonso ele tá junto. O que você achou do acidente? Cara, é o seguinte. Eu dou razão ao Alonso em algumas coisas que ele diz. Por exemplo, ele diz uma coisa muito séria. São 58 voltas de corrida, como no caso da Austrália. Ele fala assim... Em nenhuma das 58 voltas um piloto fez do mesmo jeitinho, passando no mesmo lugar. Se você for medir ali milimetricamente no mesmo lugar, do mesmo jeito, freou no mesmo lugar. Isso é uma das coisas. Segundo, até bem sendo Alonso, ele falou que achou estranho uma punição de uma comissão, de um juizado ali que quer ensinar como se faz uma curva. Por outro lado, e aí também, até aí eu não acho que tem culpa, a experiência. A gente fala muito no futebol, né? Como é que é? A malícia, né? Malícia, entre aspas, não é a maldade, é a malícia do cara que, na manha, coisa que o Pelé fez muitas vezes, na manha ganhar uma situação, uma disputa. E ali foi na manha que ele fez, né? Ele fez mais lento. Ele diz que fez mais lento para sair mais rápido na reta, porque na reta o Russell passaria ele, até com asa aberta. E vamos lembrar que estavam disputando 6ª posição. Né? Então, para um Fernando Alonso, eu acho que é um elogio muito grande, né? Por outro lado, a gente vê os números, até que você me trouxe aqui, foram 193 metros que ele freou antes em relação à volta anterior. Aí é muita coisa, né? Muita coisa. Por outro lado, o Russell não culpa o Alonso. Então eu acho o seguinte, eu acho que o Russell tem culpa no negócio e o Alonso fez aquilo que está dentro da legalidade, digamos assim. Mas se não fosse o Russell, se fosse um outro cara atrás, mais experiente, também
provavelmente teria saído daquela situação, de repente até passando o Alonso por fora. A gente tem que lembrar que o Russell precisa dar uma melhoradinha aí nas referências dele, né? Porque lá em Singapura também, lembra que o Lando Norris à frente dele encosta no muro, ele encosta também, quebra e bate e sai da corrida. Então, quer dizer, ele precisa seguir menos a risca os que os adversários fazem. Frente, né? É isso, mas é isso. Moralmente, tem eu os acho dois que lados, você tem a discussão, claro, né? Do que o cara fez num esporte de risco, enfim. Até o regulamento fala, né, nesses termos mesmo, conduzir de forma desnecessariamente lenta ou errática, ou colocar os outros pilotos em situação de risco. Isso acaba sendo também bem subjetivo, né, Regi? Porque o que eu posso entender como errático, outro comissário pode entender como normal, como, enfim, ele quis frear antes, porque era a última volta, sei lá. Você deixa isso muito aberto no texto do regulamento para que um decida uma coisa, outros questionem e daqui 15 dias outro decida uma coisa diferente. As decisões dos comissários são sempre nessa base e muito subjetivas. E se você pensar, tá bom, ele fez tudo isso que ele fez, de mudar de sétima para sexta marcha antes do ponto em que ele vinha mudando, e frear 193 metros antes, deu uma diferença de 50 km por hora. É uma grande diferença. Num lugar onde, vamos dizer, você passaria naquela curva a 200. Né? Então é uma grande diferença. Mas ainda é discutível se o culpado total foi o Alonso ou não. Uma coisa é certa, a tal malícia que eu falei. Sim. Isso é de um cara experiente. Né? Vamos lembrar aquela disputa de 2021 entre Hamilton e Verstappen, na corrida em que o Verstappen tinha que passar o Hamilton, né? E ele falava no rádio com a equipe, né? Se eu passar o Hamilton, ele vai abrir asa na reta seguinte. Tal. Na Arábia Saudita, né? Que eles ficaram trocando ali. Eu acho que ali praticamente decidiu o campeonato, porque eles ficaram andando. Um não deixa queria, que eu deixa comigo. Aí a equipe falou: passe, deixa, mas de uma maneira inteligente. Não passar não, deixar passar, né? Mas de uma maneira inteligente. Quer dizer, deu o recado para o Max, tenha a malícia, que ele já estava começando a ter, né? Já não é um novato. Então, aquela dele deixar passar na última oportunidade ali para poder ele, então, retomar a posição na reta. Como os caras fazem muito em Indianápolis, né? Indianápolis tem muito isso de saber quando perder a posição, talvez até ter a frieza de não liderar a penúltima volta, porque você sabe que a última você pode estar liderando, né? Está acompanhando aqui com a gente o Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, que abraçou o automobilismo brasileiro. Regi, vamos falar um pouquinho de Williams, uma equipe que você testemunhou desde a fase inicial aí, né, ainda com Frank Williams Racing Cars, inclusive vi você mencionando isso na transmissão, época que o Frank Williams penou, depois conseguiu, né, patrocínios, conseguiu bons fornecedores de motores, cresceu, ganhou campeonatos e hoje é uma equipe que já sem o Frank Williams há algum tempo tenta se reerguer e passou por um momento constrangedor nessa GP da Austrália, que foi o fato de não ter um chassi reserva para o Albon. Eu quero me atentar primeiro a isso, antes do Sargent. Acho que a primeira falha está aí, né? Não dá para você chegar na terceira etapa de um campeonato mundial de Fórmula 1 com um orçamento aí beirando 140 milhões de dólares e não ter um chassi reserva. Deixando bem claro, né? Não é um carro reserva que é proibido, mas é um chassi reserva e todos os componentes para se montar o carro em 24 horas. Antigamente ele ficava pronto, né? Antigamente nos anos 90 tinha o carro mesmo pronto ali certinho, tudo montado. Hoje não, hoje é um chassi separado ali. Começando por onde você começou, de fato eu conheci o Frank Williams, eu fui apresentado a ele pelo Emerson, né? Numa época em que ele tinha recém deixado de ser piloto da Fórmula 3
para ser um dono de equipe daqueles, né, Tiago? A gente já viu tanto no passado, hoje seria impossível. Pessoas físicas, né, amantes, abnegados, amantes do automobilismo, que tinham lá a sua oficininha e que montaram uma equipe. Mas a dele era antes disso ainda, nem dinheiro para isso ele tinha. Ele começou a alugar carros da Marte. Você lembra que ele foi ISO Rivolta, né? E teve um patrocínio uma época da Politoys, né? Que eram miniaturas de carros, né? E começou na Fórmula 1 de um jeito que hoje, repito, é absoluto. Já hoje não, de uns 20 anos para cá, é absolutamente impossível. É da Fórmula 1 romântica e tal. E acabou que, quando ele fundou a Williams Cars, né? Williams Cars, que era o nome Williams Racing Engineering foi a segunda fase. A primeira Sim. foi Frank Williams Racing Cars. Sim. Então, aí ele conseguiu ser a equipe que você olha em qualquer circuito hoje, as equipes que mais venceram. Ferrari, em todos. Na maioria, segundo colocado, é o Williams ou McLaren, né? Porque foi a McLaren do passado e a Williams do passado. Então, ainda hoje persistem esses números. E, para depois começar a decair. Depois ainda o Frank morreu, já tinha vendido a equipe, mas ele morreu. A filha dele, a Claire Williams, não parece ter sido hábil o suficiente, né, para manter a equipe naquele nível. Bom, foi perdendo nem sempre patrocínios, mas perdendo apoios de fábricas de motores e tudo, para se tornar isso que é hoje. Mas você se referiu a esse momento constrangedor. Eu não sei que tipo de combinação por escrito eles tenham com os Sargent. Do contrário, Tiago, é normal. É normal. Eles têm um Albon, que é um piloto promissor, que é um piloto que marca pontos para a equipe. Marcou 27 dos 28 ano passado. Puxa vida, marcou 27 dos 28, e isso porque o Sargent acabou marcando um pontinho. São 2 classificações. Então você vê, é meio normal, que a gente sabe que o Sargent está lá, porque eles estão forçando a barra para ter um piloto americano, ver se ele pega o jeito e tal, que está difícil e não vai pegar, na minha opinião. Então, vamos lá, vamos botar o Albon nesse carro, porque, afinal de contas, a Williams acabou sendo... O ano passado ela foi a sétima colocada. Foi a melhor temporada dela desde 2017. Esse ano começou com uma última. Sim, né? Sim. E até a Haas marcando pontos. Crescendo bastante. Crescendo, marcando com seus 2 pilotos. Então a Williams aí foi atrás de um pontinho que a gente sabe, o torcedor hoje sabe, que o campeonato de construtores é o que vale para a divisão do bolo financeiro. A primeira colocada ganha X, a segunda X, a terceira X, e há uma diferença grande. Sim. Mesmo entre a 9ª e a 10ª. De 10 a 15 milhões de dólares. É super importante isso. Então botaram o Albon para ir atrás de um pontinho. Sim, e ele chegou perto, né? 11º, fez uma corrida consistente e por pouco acabou não conseguindo. A Haas foi mais feliz dessa vez. Agora, a gente chega no ponto também que é natural discutir a permanência do Sargent, porque se você tem um piloto que não contribui com a equipe, que a equipe não tem confiança de que vai marcar ponto, eu imagino essa situação de uma quebra de chassi, de uma perda de chassi. Numa Mercedes, por exemplo, quebrou um, vai dar o chassi pro outro, não daria, acho que não daria. A Ferrari, não daria. A própria McLaren, não daria, não trocaria de piloto. Então, assim, é um claro sinal de que este elemento é incapaz ele é dispensável. De fazer a mesma, é dispensável. Então, por que mantê-lo? E será que ele vai ter ou tem o impacto necessário nos Estados Unidos para ter toda essa proteção? Porque eu acho que é aquela coisa, o americano gosta de ganhar. O americano não vai ficar olhando o Logan Sargent em último, pelo contrário. Então, acho que já está na hora de repensar essa estratégia. Eu acho também. A presença do Sargent não vai atrair o torcedor americano para as corridas. Né? O torcedor americano, aliás, anda apaixonado pela Fórmula 1, né? O que é muito bom.
mas o Sargent não vai ser esse cara, né? E quando a gente vê, é que são os acordos da Fórmula 1, assim, que a gente não tem acesso a eles, mas, por exemplo, o Sargent está lá, a gente sabe que a Williams é uma equipe que usa o motor Mercedes. Até que ponto a Mercedes tem influência nisso, não é? Porque, do contrário, a gente veria, e também com o motor Mercedes, se tirar um Drugovich da Aston Martin e botar lá no lugar do Sargent, eu acho que ele ia fazer, mas infinitamente melhor do que fez o Sargent até hoje, até a ponto de andar na frente do Albon, o Drugovich. Olha, é uma opinião forte, interessante, e eu também acho que ele é capaz, porque ele para mim, é o mais bem preparado. De toda essa fila aí de pilotos que a gente tem para chegarem na Fórmula 1, ele é o mais bem preparado, sem dúvida alguma. Um cara absolutamente focado, frio. Você bota ele dentro de um carro de Fórmula 1, é como se você botasse no kart lá em Maringá, ele vai fazer a mesma coisa, tanto que foi segundo colocado no último treino lá em Abu Dhabi no ano passado, 3 décimos mais rápido que o Lance Stroll. Ou seja, nada justifica realmente esse cara estar fora. Regi, vamos falar de um cara que dominou a Fórmula 1 aí nos últimos tempos e que já tem o seu destino selado, vai para a Ferrari o ano que vem. Lewis Hamilton não faz um bom início de temporada, né? Você acha que o fato de ser o último ano pode ter tido um efeito contrário ao que teve no Sainz, por exemplo? Você acha que no Hamilton pode ter dado uma baixada, tipo, desse carro aqui, desse mato não sai coelho, então vou como dá? Tiago, eu acho, mas antes de tudo é o seguinte, um piloto do nível do Hamilton não tem o direito de se desmotivar. E isso ele sabe muito bem, que ele tem que se manter motivado. Agora, não tenho dúvida nenhuma que a decisão dele, com tanta antecedência, tem a ver com o conhecimento que ele, com a experiência toda, ele adquiriu vendo a construção do carro novo, fazendo o simulador com as coisas, praticamente com o carro novo, e vendo que não seria esse também o ano da Mercedes. É um terceiro ano consecutivo sem um carro competitivo. Então, aí é que ele tomou essa decisão. Interessante, até essa semana eu tive com o Chico Serra, e a gente estava conversando. O Chico foi um piloto que esteve na Fórmula 1 e tudo. Estava falando sobre isso. Eu falei, Chico, você acha que ele está desmotivado? Ele falou, tá. Uhum. Eu também acho, mas não tem o direito de fazer com que a falta de motivação prejudique a performance dele. É um heptacampeão do mundo, um piloto, o maior vencedor de toda a história, e para mim, quantas vezes eu considerei ele o melhor piloto da história, né? Uhum. Então, que está desmotivado, porque vê um carro, não está andando. O Russell está 3-0 em relação a ele em posições de largada, mas não está andando com o Russell também, né? O ano passado eles terminaram 11-11. Vamos lembrar que em classificação, o Russell é um cara que, até por ser mais novo, né, por estar com ambição, vamos dizer, a um nível mais alto, ele, em classificação, ele não tem que estar na frente do Hamilton, mas não pode também estar atrás. Uhum. E várias vezes o Hamilton esteve na frente dele em classificação, foi 11-11, e nas corridas o Hamilton deu um show nele. Sim, o Russell não entregou. O Hamilton foi o terceiro colocado do ano passado, campeonato. Atrás só da Red Bull. Levou a Mercedes a ser a segunda. Então, é isso. Ele vai ter que vencer essa desmotivação que ele está tendo. Mas tem toda a razão para não estar assim também muito motivado, né? E aí, pensando num horizonte mais longo aí, tem salvação? Por exemplo, a gente já viu que na McLaren ele teve uma fase também bem para baixo, né? Enfim, errava, batia, se enroscava, foi muito criticado na época. Na Mercedes também, aquela temporada que ele perde para o Rosberg, por N motivos, inclusive algumas quebras e tal, mas ele também não estava no melhor nível. E ele conseguiu nessas duas vezes se reerguer. Agora, com 39 anos de idade, você acha que ainda tem campo para fazer isso? Você acha que na Ferrari
isso pode mudar? Com certeza. Ou talvez já valha um ponto de atenção aí? Não, com certeza, com certeza. Na Mercedes, nós tivemos 3 corridas. Tem muito campeonato pela frente. Na Mercedes, se o corpo de engenheiros da Mercedes fizer o que eu sempre esperei deles, eu sempre imaginei que ela fosse capaz de fazer. Eu lembro do James Allen falando, puxa, infelizmente a gente mexe e não consegue o ganho que a McLaren, por exemplo, teve. Como é que se explica isso? Como é que se explica isso? Então, se o corpo de engenheiros da Mercedes for capaz, porque não tem por que não ser, de corrigir ainda os problemas atuais, que não são os dos 2 últimos anos, que a gente via que não tinha correção, porque era um conceito diferente. Agora ela está no mesmo conceito dos outros, e não tem por que eles não melhorarem o carro, assim como a McLaren conseguiu na metade do ano passado para frente. Isso acontecendo, o Hamilton volta a ser o Hamilton. E gozado o seguinte, eu sempre pensei, acho que eu pensei errado, pensei otimistamente demais, mas achei assim, exatamente por ser o último ano, a Mercedes vai fazer de tudo, vai fazer um grande carro e vai fazer de tudo para o Hamilton sair de lá com o 8º título. E não ele eventualmente for ganhar o 8º título na Ferrari. Né? Mas não é o que está acontecendo, não é porque por incapacidade técnica também da equipe. É isso. Eu acho que algo precisa ser feito, porque de fato a gente pode correr o risco de, nesse ano, Hamilton terminar atrás do Russell e o Leclerc terminar atrás do Sainz. Então olha a moral que os dois chegariam na Ferrari, né? Leclerc e Hamilton, realmente não seria nada legal. Vamos ver se eles conseguem virar o jogo, né? Bom, você está curtindo aqui com a gente o Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o banco que abraçou o automobilismo brasileiro, o Banco de Brasília. Mais um ano com o apoio aqui com a gente. Regi, queria te agradecer por esse papo maravilhoso aqui de GP da Austrália. É sempre bom contar com a tua experiência, com a tua opinião. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado a vocês, obrigado meus amigos. Bater papo com quem conhece, né? E para quem conhece é muito importante, é muito interessante, né? Deixa a gente muito à vontade. Que legal, Regi. Obrigado. E é isso, se você quiser, participe aí nos comentários, deixa a sua opinião também sobre os temas que a gente trouxe aqui para você, tá bom? Mande sua opinião, faça perguntas para o Regi, a sessão de comentários fica aberta para você. Não se esqueça de deixar o seu like também, isso é muito importante para o canal. Fazer a sua inscrição, fundamental para aumentar aí o nosso número de participantes, números de inscritos aqui que a gente leva conteúdo, tá bom? A gente volta sempre aqui com o Resenha Automotor, com mais assunto, com mais automobilismo para você. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Até!